Tudo bem com vocês? Então, a gente vai introduzir o nosso novo conteúdo, indução magnética ou indução eletromagnética. O que quer dizer indução eletromagnética? Quer dizer fenômeno relacionado ao aparecimento de uma corrente elétrica em um condutor imerso a um campo magnético. Quando nesse campo magnético quando ocorre um aparecimento, uma variação do fluxo magnético que o atravessa. E pela lei de Faraday, quando essa variação do fluxo de campo magnético ocorre em algum circuito, como exemplo uma bobina, uma fém surge nesse condutor. Que fém é essa? Força eletromotriz. Então só surge uma força eletromotriz, uma fém, quando há fluxo magnético nesse condutor, ok? Então a manifestação dessa fém, ela induzida só pode ocorrer de duas formas: corrente elétrica, né, no circuito fechado, e DDP, que é no circuito aberto. O que é essa fém? Essa fém é justamente uma tensão, uma DDP, tá bom? Que ocorre nesse circuito. E em virtude dessa força eletromotriz induzida, estabelece-se no circuito uma corrente induzida, né? Cujo sentido é determinado utilizando a lei de Hertz. O que quer dizer a lei de Lenz? O que quer dizer essa lei? Diz que o sentido da corrente induzida é tal que o campo magnético por ela for criado, é oposto à variação do fluxo magnético que lhe deu origem. E pela fém, né? Fém induzida, BLV, campo, é o comprimento e velocidade. Essa fém, né? Como é uma DDP, uma tensão, unidade de medida é o volts, tá bom? Volts. Fluxo magnético, né? Então, o jeito de gerar corrente elétrica é pela variação do fluxo magnético, que é a quantidade, o que é esse fluxo magnético? É a quantidade de linhas de indução, ó, quantidade de linha de indução magnética que atravessa um corpo, né? Que é dada pela fórmula BA cosseno do ângulo, campo, a área, né? A área é o cosseno de um ângulo qualquer, né? Que relaciona o quê? Relaciona a intensidade desse campo com a área entre as linhas da reta normal e a área, né? E surge justamente esse ângulo, né? O ângulo que é justamente a área, o campo, tá surgindo as linhas de campo magnético, tá bom? E o ângulo entre as linhas, né? O ângulo entre as linhas de campo magnético. E esse fluxo magnético, né, representado pela letra π, e a unidade de medida é o Weber, viu? O Weber, WB, final, fez todas as contas, no final utilizar o WB, que é justamente a unidade de medida desse fluxo magnético. A lei de indução é enunciada que a força eletromotriz induzida, a fém induzida no circuito, é expressa pela razão entre a variação do fluxo magnético e o intervalo de tempo decorrido pela essa variação. E vocês estão observando, gente, esse sinal de menos. Por que esse sinal de menos? Esse sinal de menos é uma constatação de Hertz, a lei de Faraday, né? Então, Hertz está constatando a lei de Faraday, né? Diz que a polaridade da fém induzida deve ser contrária à variação desse fluxo magnético. Por isso, o sinal de menos, porque Lenz está constatando a lei de Faraday. É só isso. E se a bobina tiver inspira,
número de espira vezes esse fluxo magnético sobre o intervalo de tempo. Vamos ver esse exemplo. Diz que suponha que uma espira retangular de área 2,4 vezes 10 menos 1 metro quadrado imersa em uma região onde existe um campo de indução magnética de 3 vezes 10 menos 2 Tesla perpendicular ao plano da espira. Ângulo de 0 grau, quer saber o que? O fluxo magnético. Então, para o fluxo magnético, nada mais é campo vezes área, né, que está dando a área, vezes o cosseno do ângulo. Então, vocês resolvam quanto que vai dar esse resultado. Segunda, determine o valor da tensão elétrica induzida, né, gente? Que é a FEM induzida. Né? Tá dando um comprimento de 60 centímetros, uma velocidade de 40 metros por segundo e um campo de 12 Tesla. Então, se tem campo, tem velocidade e tem comprimento, tá a fórmula BLV. Né? Campo vezes comprimento vezes velocidade. Vocês estão observando que esse comprimento está em centímetro, então transformar para metro, né, para ficar de acordo com essa velocidade. Aqui está pedindo também o fluxo, né, o fluxo magnético. Da mesma forma, ó, espira quadrada de lado, 2 centímetros, então transformar para quadrado. Geralmente, se é área, tem que ficar de acordo com o sistema internacional, metro quadrado, e vocês têm que transformar primeiro para depois colocar na fórmula, tá bom? Então, gente, é isso. Obrigada. Espero ter entendido. Beijo a todos.